Olá, está no ar mais um programa Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Hoje eu converso com o Dr. Alexander Rossato, que é médico ortopedista. Vamos falar sobre cuidados com a coluna e também saúde física em tempos de isolamento social. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Rede Alesp. Oi, Caterina. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre saúde de uma maneira geral, né? Em especial a saúde da coluna, em relação a tudo isso que a gente vem vivenciando, em relação à pandemia e essa fase aí de isolamento social, né? Sem dúvida. Bom, doutor, estamos vivendo então um momento aí bastante delicado, né, por conta então da pandemia pelo novo coronavírus. A população então está seguindo aí as medidas de isolamento social. Então, muita gente está trabalhando através do home office, né? O que isso significa é que muitos então trocaram aí a estrutura de um escritório, né, que tem uma cadeira normalmente, né, pelo menos, ou deveria pelo menos ter aí uma cadeira confortável, uma mesa onde a pessoa possa se organizar, e de repente, do dia para a noite, a pessoa precisa começar, então, a trabalhar da sua casa, e muitas vezes as pessoas não têm aí uma estrutura, né, para se acomodar aí da maneira adequada. E isso pode, sem dúvida alguma, trazer bastante consequências, né, doutor? Especialmente quando a gente fala da saúde da coluna. Exatamente. Quando a gente acaba ficando restrito em casa em relação ao trabalho, a gente se acomoda um pouco, né? Nós temos o hábito do dia a dia de sentar numa cadeira adequada, com uma altura adequada, com uma mesa também proporcional à altura dessa cadeira. Porém, quando a gente está em casa, a gente tem a facilidade de talvez fazer a mesma coisa que a gente faz no escritório, mas fazer no sofá, fazer às vezes eventualmente na cama. E isso, de uma maneira geral, para a coluna, não só para a coluna, mas para os membros inferiores, é muito ruim, é muito ruim. Então a gente tem que espelhar aproximadamente o que a gente tem no escritório dentro da nossa casa. Então usar uma cadeira relativamente adequada, usar a mesa, né? Não fazer isso numa poltrona, não fazer isso num sofá ou mesmo na nossa cama. Tentar retratar a realidade do consultório dentro de casa mesmo. Ou seja, para quem tem condições, né, doutor, o ideal, então, é investir aí numa estrutura mínima nesse momento, né, doutor? Exatamente, mas a gente tem que saber também que nem todo mundo tem essa condição. E às vezes uma mesa realmente, a mesa de jantar, a mesa do dia a dia, com uma cadeira numa altura correta, já é o suficiente para a gente poder ficar numa posição adequada. O grande problema é quando a gente começa a fazer o nosso trabalho deitado, encostado no sofá ou mesmo na cama e permanece por longos períodos nessa posição. Isso daí provavelmente vai acarretar dores, vai acarretar problemas que a médio e longo prazo irão repercutir de maneira negativa na nossa saúde. Doutor, quais são as principais queixas, assim, que as pessoas costumam, então, buscar, né, a sua especialidade, especialmente num momento como esse, né, com essa dificuldade que a gente tem de, às vezes, não conseguir, então, se adaptar da melhor forma? Quais são as principais consequências, então, para quem aí não consegue sentar da maneira adequada, enfim? Então, o que eu tenho observado de uma maneira geral são dois aspectos nessa época de pandemia. O primeiro aspecto está relacionado muito à hipomobilidade. As pessoas estão se movimentando muito pouco, ficando muito tempo, às vezes, sentadas no sofá, assistindo filme, assistindo séries, lendo, muito tempo mais deitado e se movimentando cada vez menos, né? Então isso gera pouca mobilidade das articulações, pouca mobilidade muscular, pouca mobilidade na coluna e repercute normalmente com queixas dolorosas na região lombar, na região dos membros inferiores. O segundo aspecto que eu venho observado é que muita gente tem aproveitado essa época de pandemia, que está ficando parado dentro de casa,
para fazer reformas, para fazer mudanças estruturais dentro da casa, então acabam pegando peso, fazendo esforços, numa condição de não estar preparado para isso. Então, eu tenho recebido muitas chamadas, às vezes para consulta ou mesmo no consultório, por mais que tenha diminuído muito o volume das consultas por conta da pandemia, de pessoas que estavam em casa fazendo algum tipo de reforma, mudando algum móvel de lugar e que travou a coluna e que teve uma dor aguda na coluna, precisando, logicamente, de um atendimento mais de urgência. Certo, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse aspecto também dos exercícios físicos, né? A importância, então, de fortalecer aí a musculatura de forma geral, até para que a coluna possa, né, se acomodar da melhor forma. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, mas Perfeito. ainda falando um pouquinho sobre essa estrutura, né, doutor? Essa estrutura mínima, então, que quem pode investir deve, e quem não pode deve, então, procurar fazer aí adaptações, como o senhor bem mencionou, de repente a mesa do jantar, a mesa da cozinha, quer dizer, encontrar uma forma, Exato. evitar então ficar, né, de qualquer maneira aí na cama ou no sofá, com as almofadas ali, aparentemente muito confortável, mas pode trazer consequências. Falando um pouquinho da parte prática, né, doutor? Qual que é a forma, eu acho que é uma dúvida aí que as pessoas costumam ter, qual que é a forma correta, então, de você se sentar, né, na cadeira? E para quem está ali muito tempo no computador, qual que é a forma ideal, então, de posicionar o computador? Seria, então, na linha ali, onde a pessoa não precise ficar com o pescoço o tempo todo abaixando? A gente sabe que também tem a questão do uso do celular, o pessoal fica, às vezes, ali naquela posição. Quer dizer, que dicas práticas o senhor dá nesse sentido? Perfeito, Caterina. Na verdade, quando a gente fala em coluna, obviamente pelo fato da gente ficar muito tempo sentado, a gente acaba se referindo muito à coluna lombar. Porém, a gente tem que lembrar também, como você mesmo disse, da coluna cervical. Bom, de uma maneira geral, a maneira correta de se sentar é você ter uma cadeira com um assento e um encosto firme, tá? Não quer dizer que esse assento e esse encosto precisa ser duro, ele precisa ser firme. E ele precisa ser a 90 graus, para que você encoste a região lombar na cadeira. O encosto, quanto mais alto, quanto mais você ter superfície das suas costas apoiado, isso daí é melhor, ok? Então, normalmente, esse assento a 90 graus, junto com o encosto. Os pés, eles devem estar apoiados ao chão. Não adianta você conseguir ficar somente na ponta do pé, porque a cadeira está alta. Se isso ocorrer, o ideal é que você coloque um step, um apoio para os pés, para que você apoie as plantas dos pés ao chão. A altura da mesa normalmente está relacionado muito com a altura dos braços. Então, se você dobrar os seus cotovelos a 90 graus, a altura da mesa vai estar alinhada com os seus antebraços, ok? E normalmente, para quem usa o computador, o ideal é que você tenha uma mesa com uma extensão um pouco maior para que você coloque esse computador um pouco mais para frente e consiga apoiar um pouco dos seus antebraços para você fazer a digitação. Ou seja, que você não fique só com os punhos e a mão sobre o computador e os antebraços fora da mesa. O ideal é que você tenha apoio também aos antebraços. Então, resumindo, cadeira a 90 graus, o encosto nas costas uma altura razoável, pés apoiados no chão e a 90 graus o cotovelo seria a altura da mesa com o apoio dos antebraços. Certo. Doutor, para quem fica muito no celular, né? De repente usar um tripézinho aí, como que pode fazer? É, Porque talvez na prática isso seja às vezes um pouco inviável, até decorrente é, de todo o tempo que se usa o celular, né? A nível de trabalho, tudo bem, mas no dia a dia fica um pouco difícil. O que a gente orienta é tentar usar o celular mais na posição sentada, né? Porque quando você deita, você fica em flexão cervical para você visualizar o celular. E para a coluna cervical isso é muito ruim, né? Porque você fica em flexão e você comprime as estruturas anteriores da coluna, podendo levar a uma degeneração, a um desgaste progressivo dessas estruturas. Então, normalmente, você utilizar o celular sentado,
usando, tentando ao máximo você elevar esse celular para que você fique Assim, com a sim. visão na linha do Uhum. horizonte realmente para visualizar a tela do celular. Obviamente, isso no dia a dia é uma coisa que a gente faz às vezes de maneira muito espontânea, e nem sempre a gente obedece essas práticas. É verdade. Por isso até que a gente faz um programa como esse, para que quem nos assiste aí possa então refletir e mudar o comportamento para que a longo prazo essa pessoa não venha a ter problemas, né, doutor? E para quem Correto. fica muito sentado, doutor, no computador também, o ideal é que essa pessoa, de tempos em tempos, ela se levante, faça um alongamento aí. O que que a senhora aconselha, né? Quanto tempo essa pessoa pode ficar aí, então, no computador sentada? E é bacana ela fazer uns intervalinhos aí. Como que funciona? Importante, sem dúvida, sem dúvida. E o interessante é que dentro de casa a gente tem uma flexibilidade muito maior para fazer isso, né? Dentro de casa a gente pode se levantar, dar uma alongada, dar uma esticada, voltar a trabalhar. Então a possibilidade, a oportunidade de que isso seja feito é muito maior quando a gente está trabalhando em home. De uma maneira geral, a gente aconselha a cada 40 minutos você sair da posição sentada, andar um pouco, se for o caso, até fazer um leve alongamento e novamente sentar. Normalmente, a posição sentada é uma posição que encurta muito a musculatura, porque nós ficamos durante um longo período com os quadris fletidos, né, dobrados, e os joelhos fletidos também. Então, essa posição ela encurta muito a musculatura posterior dos membros inferiores, e isso repercute tanto nos joelhos, quadris, quanto na coluna. Então, o ideal é que a cada 40 minutos você se levante, num primeiro momento. Segundo, ande, deambule, né? Faça um pouco de movimento, porque os joelhos e os quadris ficaram muito tempo parados, assim como os tornozelos. E, se possível, faça um alongamento básico de tentar encostar a mão na ponta dos pés. Obviamente, muita gente não consegue, mas o simples fato de inclinar a coluna para frente já é o suficiente para você mobilizar um pouco tanto a coluna lombar quanto alongar essa musculatura posterior que ficou por muito tempo parada e encurtada na posição sentada. Doutor, eu estou aqui pensando, eu estou aqui conversando com o senhor, fazendo essa entrevista, eu estou com as pernas cruzadas. E eu percebi que eu tenho essa mania de cruzar a perna. Então tá errado, né, doutor? Voltando aí um pouquinho o capítulo que a gente estava falando sobre o ideal é manter então os pés no chão. Então o ideal é que quem cruza a perna evite cruzar, ou pode cruzar um pouquinho de vez em quando. Exatamente. O ideal, principalmente se você for ficar por longos períodos nessa posição, é que você não cruze as pernas. Tem pessoas que gostam de sentar em posição de índio, né? E ficam nessa posição por às vezes por um tempo prolongado, mesmo na cadeira. Quando você senta com as pernas cruzadas, você está provavelmente alongando determinada musculatura e está encurtando outra musculatura. Então, o ideal é que você fique com as pernas alinhadas, sem estarem cruzadas e com o apoio dos pés no chão. Certo. Deixa eu me reposicionar aqui então. Vamos resolver Exato. esse problema. Arruma aí. Doutor, me fala uma coisa. Estamos vivendo então um momento atípico, né? Onde então o recomendado é que as pessoas fiquem em casa. Inclusive, às vezes a pessoa está doente e a indicação é: se você conseguir resolver seu problema em casa, tomar um remedinho, fique em casa. Evite então ir, né, nos postos de atendimento, evite consultas presenciais, até para evitar aglomeração, para evitar contato então com outras pessoas, né? A gente sabe que existe a classe dos assintomáticos, que são as pessoas que estão com vírus e estão aí circulando achando que está tudo certo e não está. Quando a gente fala aí de dorzinha de coluna, que é uma dorzinha bem chata, inclusive, né? E que costuma dar muito nesse tempo que as pessoas ficam em casa, como a gente está colocando aqui ao longo do programa. Bastante. Posso tomar um remedinho em casa? Posso me medicar? Ou sentir dor e eu devo procurar um médico aí por fazer uma teleconsulta, que é uma opção também. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre isso.
que a gente sabe que a telemedicina foi aprovada aí em caráter emergencial, ou seja, isso possibilita que as pessoas façam uma consulta aí remota, o que é muito, muito bacana. Mas surge essa dúvida, né, doutor? A gente sabe que às vezes o pessoal gosta de procurar na internet. Ah, deixa eu ver que remédio que é bom para as costas e se automedica aí. O que o senhor aconselha nesse sentido? Esse é um capítulo à parte, né? A gente vem vivenciando agora uma situação onde as pessoas realmente têm muita dificuldade e realmente têm se preservado no sentido de se expor ao ir a um laboratório, a um hospital ou mesmo a um consultório médico. Porém, as queixas elas continuam aparecendo. Normalmente a gente tenta evitar a automedicação. Eu, como médico, eu não posso nunca, em nenhum momento, apoiar uma situação onde o paciente se automedica sem um conhecimento necessário, né? Mas a gente sabe que isso acaba ocorrendo de uma maneira geral, às vezes com um analgésico mais fraco, algum remédio que o paciente tenha em casa. O que eu aconselho é normalmente observar a característica dessa dor. Por exemplo, é um paciente que já tem uma dor crônica, que já tem uma dorzinha que de tempos em tempos ela aparece e que ele tem o hábito de tomar determinado remédio e isso daí alivia a queixa dele, possivelmente esse paciente ele vai recorrer a essa medicação e vai obter algum grau de melhora. É uma dor aguda que nunca teve, porém é uma dor não tão importante que não está limitando ele em relação a fazer as coisas que ele necessita. Obviamente, aguarda um pouco, observa um pouco mais essa dor para ver se é necessário o uso de uma medicação ou não. Agora, num evento de uma dor aguda, limitante, incapacitante, onde o paciente realmente tem uma limitação importante, não consegue se movimentar, não consegue levantar, o pessoal gosta de falar, eu travei a coluna, né? Nessa situação, a gente sempre orienta que há necessidade do auxílio médico. Obviamente, a telemedicina é uma ferramenta que a gente tem utilizado atualmente. Obviamente, também tem os prós e os contras dessa ferramenta, que a gente pode falar a respeito disso depois. Porém, nos casos mais graves, a gente sempre orienta o auxílio médico. Certo. Doutor, o senhor falando sobre isso me fez pensar um pouco sobre o brasileiro, né? Refletir em relação ao brasileiro. As pessoas costumam, a gente tem uma média aí, uma estatística de quantas pessoas aqui no Brasil sinalizam alguma queixa referente à coluna? É muito comum esse problema? A queixa de dor na coluna, principalmente a queixa de dor lombar, é algo extremamente comum, né? Existe uma Principalmente nas estatística que fala mulheres? que Principalmente nas nas mulheres, não. mulheres, não principalmente nas mulheres, a questão da mulher em relação a um pouco o aumento da questão da lombalgia, ela está relacionada às vezes muito à questão da gestação, do ganho de peso, e é muito comum ter dor lombar durante a gestação, né? Mas existe uma estatística que aproximadamente 80 a 90% das pessoas ou têm ou terão alguma dor lombar no decorrer da vida, né? É uma região onde a gente sustenta muito peso, é uma região onde a gente mobiliza demais, consequentemente, o uso da região lombar é constante durante o nosso dia a dia, e isso faz com que tenhamos uma sobrecarga ali na região que repercute com dor. Certo. Bom, doutor, outro ponto que eu quero abordar aqui no programa é a questão da prática de exercícios físicos, né? A gente sabe, então, que aí com os decretos, as academias estão fechadas, logicamente, né? Um local Sim. aí de aglomeração, quer dizer, dizem que é um local muito propício aí para a disseminação do vírus. Eu tenho certeza que as academias, as casas de shows aí, são segmentos que vão aí, talvez sejam os últimos, né? A regularizar dentro desse contexto. Ou seja, as pessoas estão tendo que improvisar de alguma forma. Tenho visto de tudo, né? Assim, observando aí as Exato. redes sociais, a gente vê o pessoal aí inventando, o pessoal treinando na cozinha, treinando no quarto, na sala, no banheiro, enfim. A criatividade aí, com certeza, ajuda bastante nesse momento.
Quer dizer, é importante esse esforço que as pessoas fazem de buscar, então, essa rotina, né, doutor, de exercício, até porque o senhor me falou algo que me chamou a atenção. Por conta do sedentarismo, a pessoa também pode ter problemas na coluna, até por uma falta de fortalecimento ali da região. Quer dizer, uma coisa pode estar ligada na outra. Exatamente, exatamente. Eu também acredito que as academias têm uma questão a ser resolvida por conta dessa pandemia. Vai ser difícil, não só por conta da aglomeração, mas por conta do uso dos aparelhos. Uma pessoa faz um aparelho, outra vem logo em seguida, e a viabilidade de ficar passando álcool gel toda hora, a gente sabe que isso daí vai ser um pouco difícil, né? Mas é possível fazer uma atividade física, é possível você se movimentar mesmo dentro de casa. E muitas pessoas alegam que não tem espaço, que o lugar é restrito, mas a gente observa que a pessoa que gosta, que quer fazer uma atividade física, ela consegue fazer atividade física mesmo dentro do quarto, na sala, em qualquer das regiões da casa onde ela vive. É uma questão realmente de querer fazer. Quem começa a arrumar muita desculpa que não consegue fazer atividade física é porque realmente já não gosta, tem preguiça e não está propício a fazer. Mesmo as atividades aeróbicas, a gente não precisa do parque para correr, de uma pista, de uma esteira para correr. A gente pode fazer uma atividade com gasto calórico num espaço curto, através de polichinelo, de exercícios de movimentação. Hoje a gente tem o auxílio da internet com vários aplicativos, existem lives de professores de educação física, de educadores físicos, fazendo atividade física, e você faz a atividade física dentro do seu quarto, com um espaço aí de 2 metros quadrados, você consegue fazer. Você consegue fazer adaptações, né? Você consegue usar o peso do corpo para fazer atividades. Eu vejo pessoas que enchem as garrafas PETs de água para usarem como se fossem halteres para fazer alguns exercícios básicos. Então, a tecnologia, a improvisação, nos auxilia muito em fazer uma atividade física, mesmo com pouco espaço e mesmo com todas essas restrições que a gente tem de, infelizmente, não poder sair de casa. É bem interessante isso que o senhor coloca, até a questão de fazer exercícios, então, aí, para um gasto calórico, né, vamos dizer assim, como o próprio polichinelo que você deu de exemplo, né, porque eu acho que fica muito essa dúvida, né, doutor? A gente está impossibilitado até de fazer uma caminhada na rua, essa é a indicação dos profissionais Sim, da sim. saúde, né? O exemplo do polichinelo é um exemplo mais simples, que todo mundo conhece esse exercício, mas se você observar em alguns aplicativos, algumas aulas, existem atividades físicas de 15 minutos, com atividade aeróbica mesmo, que você sai esgotado da atividade, sai suado, você percebe que É como se realmente você fez uma tivesse atividade feito, física. Às como se vezes tivesse feito uma mais do que uma caminhada simples longa. corrida. Às vezes muito Uhum. mais. Às vezes mais do que uma corrida de 4, 5 quilômetros. E você às vezes gastou menos tempo e fez dentro da sua casa. É. É importante, é uma quebra de crença isso, doutor, porque a gente às vezes Exato. cria na nossa cabeça essa ideia que a gente precisa de um pátio, de uma quadra, né, Não. para fazer exercício. E a outra questão é que quando a gente fica muito dentro de casa, toda essa tensão, toda a questão envolvida da pandemia, a questão econômica de todo mundo sem poder trabalhar normalmente, a gente também começa a comer a mais, a comer errado, o uso de É. açúcar, o uso de bebidas alcoólicas. Então a gente precisa equilibrar essa questão através de uma atividade física também. Eu acho que um dos pontos que a gente tem falado muito, né, nesse período é a questão da saúde mental. As incertezas do momento, né, fazem com que as pessoas se sintam mais ansiosas. A tendência de muitas pessoas, então, é beliscar ali, ficar comendo um docinho ali, até para liberar um hormônio ali do prazer, a serotonina, né, que a gente fala, para trazer esse bem-estar.
E isso, consequentemente, pode fazer que a pessoa acabe ganhando um pouquinho mais de peso e aí os problemas começam a surgir, assim, problemas da coluna e outros problemas ligados aí ao sobrepeso. Quer dizer, a prática Sim, de sim. exercício diário, ela justamente também ajuda nesse aspecto da ansiedade, né, doutor? Não só pelo aspecto físico, Parte mas mental, emocional exato. também, né? Exato. Você E, consegue doutor, qual que é o trabalhar não tempo, só o físico, mas a mente também. qual que é o tempo mínimo aí, quando a gente fala de uma rotina de exercícios, né? Qual que é o tempo mínimo, então, diário, que a pessoa precisa fazer aí para se manter com a saúde em dia? Quer dizer, precisa ser todos os dias? Pode ser 3 vezes por semana? Quantas horas por semana? A gente consegue passar essa dica aí para o nosso telespectador? Sim, sim. Hoje em dia, a gente fala muito mais em intensidade de treino do que tempo de treino. Às vezes um treino intenso, os educadores físicos hoje, os especialistas da área, eles falam que às vezes vale mais a pena um treino intenso de 15, 20 minutos do que um treino de 1 hora, onde você tem muito intervalo, onde você descansa muito, com baixa intensidade. Obviamente, isso está relacionado ao condicionamento de cada um. A gente também precisa tomar muito cuidado com aquela pessoa que nunca fez exercício e de repente agora, porque está dentro de casa, resolve fazer exercício físico e nunca teve uma orientação. Isso é uma outra situação que realmente às vezes requer cuidado, porque pode se machucar através de algum exercício. O ideal para as pessoas que têm um condicionamento, tem pessoas que fazem exercício físico todos os dias, de baixa, de média e de alta intensidade. Agora, as pessoas que têm um condicionamento um pouco mais ruim ou que não são tão habituados a fazer atividade física, o ideal é que façam atividade física em dias alternados, ou seja, que tenham um dia de descanso entre os dias onde ela se exercita, né? E, doutor, independente da idade, né? A gente sabe que é importante todos se exercitarem, né? Desde uma criança. As crianças estão sem ir para a escola aí, quer dizer, muitas também o dia inteiro dentro de casa é complicado. A criança tem muita energia, né? Tá acostumada então a ir na escola, a brincar com um coleguinha. Quem mora em condomínio desce no pátio, vai brincar, quer dizer, os condomínios aí com restrições, então as pessoas não podem descer aí. É legal que os pais também fiquem atentos aí nessa rotina quando a gente fala das crianças, né, doutor? Sim, Que sim. também podem ter problemas de coluna e outros problemas. Sim, não são tão comuns, são muito mais raros de ocorrer, né? Mas o fato de ficar muito tempo dentro de casa, principalmente quem tem criança pequena, eu vejo a dificuldade de moradores onde eu moro, de vários familiares, porque você ficar às vezes com uma, duas crianças dentro de casa sem poder sair, sem poder descer, né, no pátio do prédio, é extremamente complicado. E isso daí até a nível mental das crianças, emocional das crianças. Eu acho que as brincadeiras, não necessariamente uma atividade física, mas uma brincadeira onde a criança se movimenta, onde a criança é, ande um pouco, corra, se movimente. Não somente as brincadeiras restritas a jogos, a videogame. A gente vê hoje muitas crianças restritas à questão do videogame e do celular, do tablet. Então, principalmente variar essa questão da informática com um pouco também de atividade onde essas crianças se movimentem. Brincadeira simples, do tipo se esconder, de pegar, de alguma coisa do dia a dia, como era antigamente, na época que nós não tínhamos computador, tablet ou celular para utilizar quando pequenos. É verdade, doutor. Essa geração aí que já nasce com o rostinho no tablet precisa se cuidar. Doutor, o nosso tempo é muito curto, o papo está muito bom, mas eu vou precisar encerrar. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente na Rede Alesp. Foi muito importante todas as considerações que o senhor trouxe aqui para nós. Eu que te agradeço, Caterina. Obrigado pelo convite. Muito bom a gente poder conversar sobre isso em tempos de pandemia, onde todo mundo fica realmente confinado dentro de casa.
Espero ter elucidado as dúvidas do pessoal que nos assiste aí, tá bom? Muito Com obrigado. certeza. Doutor, obrigada. Um abraço. Outro, Catarina. Tchau, Bom, tchau. o programa Lesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.